estamos aqui mais uma vez, nossos eco-encontros semanais da EcoUni, toda semana, quarta-feira, às 18 horas, e a gente está aí numa série com o Tomás Deleuze, especialista em agrofloresta. A gente convidou aí para esses 4 episódios que a gente vai estar tendo aí. O primeiro já aconteceu na semana passada, então se você perdeu, dá uma olhadinha lá no nosso YouTube, também você pode se inscrever, ativar o sininho para estar sendo avisada sempre que tiver um episódio novo e não perder nenhum. Então, hoje a gente continua aí com algumas perguntas que a gente preparou, né, para o Tomás. Já entrando, né, mergulhando aí nessa entrevista que eu estou querendo saber ainda mais sobre a agrofloresta por aqui. Tomás, conta para a gente um pouquinho assim, da onde surgiu esse conceito da agrofloresta, porque no episódio passado você falou sobre o que é agrofloresta, né? Mas assim, conta para a gente assim, da onde que surgiu essa ideia da agrofloresta e também se isso começou lá fora, ou se já existe aqui no Brasil, como que foi esse processo? Quem está envolvido nesse processo? Conta para a gente. Show, legal. É sempre uma curiosidade saber, né? É uma prática nova, veio de fora, né? Algo antigo, né? Porque remete muito a um plantio florestal natural, né? Mas, de fato, agrofloresta é um conceito baseado em práticas ancestrais, né? De manejo florestal, de plantio de alimento de forma integrada e respeitando os ciclos da natureza, que populações indígenas, populações originárias, ancestrais faziam em diferentes áreas da América do Sul, né? E a gente, a partir do conhecimento com Ernest, né, que é uma das pessoas, né, junto com outros, que conseguiu sistematizar e organizar esses conhecimentos e essas práticas que ele conheceu com essa população tradicional, a gente entendeu essa história muito a partir desse viés, né, no sentido de que o Ernest Goethe, por exemplo, que desenvolveu a agrofloresta, hoje em dia trabalha, né, com viés da agrofloresta, da agricultura sintrópica, né, ele veio para o Brasil na década de 80 e foi trabalhar com as populações na Bolívia, né? Populações que ficavam na floresta amazônica da Bolívia. E a partir daí ele conheceu, né? E aprendeu o manejo, né? Florestal e o manejo do cacau e de outros alimentos dentro dessas condições de floresta, respeitando esses ciclos. E ele que trabalhava com uma lógica de biogenética, né? Realmente de alteração genética de planta, com outra linha de pesquisa, né? Ele não conseguiu retornar para essa vida dele e ele recebeu esse chamado e percebeu o quanto essa prática florestal ela faz muito mais sentido a partir desse reenquadramento dessa nossa posição em relação à natureza. A gente se entendendo, como a gente falou, né, no outro episódio, da gente como natureza, né? Um animal parte dessa natureza que também tem essa função de dispersar o seu alimento, de dispersar essa floresta, né? E a partir daí ele reuniu essas práticas e traduziu ela em conceitos e sistematizou isso, né? Esses conceitos, né? E as pessoas foram dando esse nome da agrofloresta, né? E a partir daí outras linhas também surgiram. A Embrapa tem uma linha, uma explicação, tem todo um trabalho, né? De manuais, de explicação técnica em torno da agrofloresta. Outras pessoas elas praticam, né? A gente também tem outras mestres, outros grandes agricultores fazendo e se percebendo como agroflorestores também, né? Então, é bem interessante porque a gente consegue perceber, né, que é de fato uma prática que se inspira muito nesse manejo, nesse manejo que respeite esse equilíbrio da natureza, né? Então, a gente ela de fato não surgiu lá fora, ela surge a partir de práticas ancestrais de povos indígenas e ela é traduzida como um conceito, de fato, a partir da década de 80, de 90, aqui no Brasil, né, pelo Ernst e por outras vertentes, né, que traduziram esse conceito e foram desenvolvendo. Esse conceito hoje em dia tem algumas frentes diferentes, né, como a gente falou também, tem a agrofloresta mais adensada, tem uma que é mais sistematizada, mais simplificada, tem uma que trabalha muito com o viés da filosofia e dos conceitos como alicerce para a gente poder realizar todo esse plantio, que é muito através da sintropia, né, do trabalho de sintropia e entropia que o Ernest traz para dentro dessa filosofia de plantio agroflorestal, pegando muito da física, né, do conhecimento de física, né, no sentido de que nós temos um gasto de energia, nossa pegada ecológica é inevitável e existe, né? E para qualquer animal, mesmo que não seja o ser humano, né? Uma abelha, um beija-flor, eles gastam muito tempo, muita energia
né, durante os seus trabalhos de polinização, mas, por outro lado, eles polinizam muito. Então, o balanço energético, né, o saldo é positivo, semelhante às plantas sozinhas, através da captação do sol, né, do gás carbônico e de alguns outros elementos, elas conseguem fazer a fotossíntese, gerar o alimento para elas e liberar oxigênio para a gente limpo, e algumas delas são alimentos para a gente. Então, o saldo é muito positivo nesse trabalho, e isso é trazido muito pelo conceito criado, né, a partir da agricultura sintrópica do Ernest. Então, de fato, são esses conceitos, as linhas, elas foram se agrupando, né, os conceitos foram sendo traduzidos e sistematizados, e se formaram essas linhas, mas ela, de fato, surgiu baseado nessas práticas dos povos originários, né, dos povos indígenas, semelhantes também aos povos da floresta amazônica, com o preparo, com a criação da terra preta, né, usando sistematicamente um plantio de renovação, um plantio equilibrado e uma consciência de ciclos, né? Porque a terra preta ela faz muito parte também de uma terra, é uma terra de compostagem. Então tem plantio, tem compostagem e tem todos esses ciclos ocorrendo em conjunto, porque a floresta nos mostra isso no crescimento dela. Então é legal até o insight que a gente tem agora, porque a gente fala que a nossa grande professora na agrofloresta é a própria floresta. Então, a agrofloresta surgiu da floresta em si. Acho que a gente pode finalizar assim, né? Que a agrofloresta ela surgiu da floresta e da percepção de alguns agentes, né, humanos que conseguiram olhar essa dinâmica, traduzir ela e organizar ela em técnicas, em práticas, né? E o que inspirou muito, me inspirou, inspira muito a gente na Carp, é a linha que o Ernest nos apresentou a partir da sistematização que ele fez e com o advento dessa base filosófica por trás, para, de fato, fundamentar isso. Porque senão, muitas vezes, a gente também fica na replicação de uma técnica e é quase que uma armadilha humana mesmo, né? Vamos replicar a técnica que é mais eficiente. Se você me comprova que a agrofloresta, mesmo não vindo lá de fora, que às vezes tem essa percepção do que o de fora é melhor, né? A grama do outro é mais verde do que a minha, mesmo ela não vindo de fora, ela pode ser melhor, mas eu quero que ela seja só mais eficiente e mais produtiva. Eu não tenho toda uma mudança de filosofia, né? E uma dessas frentes que deram origem a esse conceito traz um pouco isso. Sim. Não, e é impressionante como muitas vezes, né, a gente tem esse conceito do ser humano como superior, né? E a gente esquece que a gente tem muito a aprender, né? Com os outros ecossistemas, com os outros seres. Então, que nem você falou assim, a gente olha para a floresta e ela mesmo, né, nos ensinou a como fazer isso da melhor maneira, né? E não significa que nós não podemos trocar com a floresta e sistematizar, por exemplo, usar coisas que nós, seres humanos, fazemos muito bem também, né? Mas é também uma colaboração de conhecimentos, né? A floresta fornecendo esse conhecimento da melhor forma, né, para esse plantio e de como as coisas podem, esse ecossistema pode ser mais rico, mais resiliente, mais biodiverso, e também a gente trazer isso para uma sistematização, inclusive para a gente conseguir reproduzir isso, né? E achei muito bacana você trazer também essa coisa desse conceito de ser milenar, né? Que existem muitas pessoas, muitos indígenas que fazem isso há milhares de anos, né? E a gente nem sabia. E aí sempre funcionou, eles cuidaram da floresta, né? Dessa melhor maneira, assim como eles cuidam da floresta até hoje. Mas também é como que a gente, né, seres ocidentais, conseguimos também resgatar para nós que nos desconectamos desses processos com a natureza, como que a gente consegue resgatar isso no nosso dia a dia, né? Sendo que a gente talvez não more na floresta, sendo que a gente não cresceu com os indígenas, não tem essa conexão com a natureza, né? Esse respeito com a natureza. Então, eu acho muito legal também essa união dos saberes com o Ernest também, né? Que vai lá e tem essa troca, aprende com os indígenas e, de alguma maneira, traz, né, para nós, seres ocidentais desconectados da natureza, como que a gente pode resgatar esse olhar, esse respeito, essa conexão, essa colaboração, para que a vida como um todo possa florir ainda mais, né? Então, muito incrível, gostei bastante de Sim. saber. E ela respeita muito as particularidades e especificidades, né? As particularidades, e ela respeita muito as particularidades de cada lugar. Então, é legal porque isso traz a diversidade
dos arranjos de plantio de cada um desses agricultores, desses agroflorestores, né? Então, o Zé Ferreira, no estado do Rio, ele tem uma agrofloresta que é diferenciada da agrofloresta do Ernest, no sul da Bahia, que é diferenciada da agrofloresta do pessoal no sul do país, né? Em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e isso traz essa grande diversidade que a gente vê. A floresta, ela não é uma floresta, não é um organismo único, é um organismo diverso, é um grande mosaico de pequenos organismos em diferentes tempos de sucessão de vida, né? Não, achei muito bom você trazer isso, porque me remeteu muito a, por exemplo, assim, eu moro na cidade, né? Eu moro no Rio. E aí, quando eu saio, assim, vou para o interior por alguma razão, eu estou, assim, andando, né, de carro por esses caminhos, e eu vejo, assim, só aquelas plantações únicas, né? Assim, de café, aí milhares de quilômetros de café, gado, trigo, né? Assim, e viajando por diferentes partes do Brasil, eu vejo que isso se repete. E aí você está trazendo esse conceito de, peraí, mas a floresta é diferente em cada lugar, então a plantação deve ser diferente em cada lugar. Então, como que isso se encaixa, né? A gente vê essa repetição desses campos, né? De só de café ou só de trigo, né? Como que isso, de alguma maneira, é diferente da agrofloresta, né? O que que é isso e o que que é diferente da agrofloresta? E também como que fica a produção dos alimentos orgânicos, né, nesse bolo todo, porque também vejo essa tendência, né, atual das pessoas estarem valorizando comprar alimentos orgânicos porque é muito agrotóxico. Então, assim, quais são as diferenças disso tudo, assim? Legal, isso é uma ótima pergunta, assim, né? Porque é algo que às vezes a gente pensa assim, né? Quando a gente pensa em produção de alimento, uma primeira imagem que vem para a gente, uma primeira imagem que vem para a gente é justamente um campo contínuo, né? Com uma grande plantação contínua. E quando a gente pensa em plantar, o plantio em si, o ato de plantar em si, parece ser uma coisa boa. É algo natural. Só de você estar plantando, né? Independente da quantidade e necessariamente da diversidade, você está fazendo um bem, você está gerando fotossíntese. Só que quando a gente cria esses campos, a gente está falando da monocultura, dos sistemas de monocultivo. E monocultura quer dizer uma cultura só plantada, né? A monocultura, esses sistemas, eles foram de fato sistemas criados pelos seres humanos, né? Nós somos natureza, então nós fazemos parte, foi uma parte da natureza que criou isso, mas é um sistema, de certo modo, artificial, no sentido de que a natureza, quando se planta, né, o reino vegetal, que é diferente do nosso reino animal, né, esse reino vegetal, quando ele se planta, ele não se desenvolve a partir de uma espécie só, né? Mesmo em áreas que têm uma condição muito específica, né, de crescimento de espécies, né, vegetativas, como, por exemplo, no Polo Sul, né, a gente tem a presença de mais de uma espécie crescendo, uma dando apoio para a outra, né? Então, é uma diversidade menor pela condição daquele local, mas tem uma diversidade. Esses grandes campos, eles de monocultura, de uma cultura só, eles são sistemas criados, sistemas idiotas, sistemas burros, de produção mesmo do ser humano. Uma coisa que a gente se engana é achar que o nosso alimento vem desses campos. Não. 70%, uma grande parte dos nossos alimentos vem de pequenos agricultores. Mas, infelizmente, assim como nesses campos, os pequenos agricultores também receberam uma avalanche de um pacote de conhecimentos, de um pacote técnico, né? Um pacote ferramentas, sementes específicas, técnicas diferenciadas, um protocolo de como segui-las, né? Esse pacote tecnológico trazido para eles e trazido para esses grandes campos primeiro para os grandes campos e depois para os agricultores, eles criam esses cenários de monocultura. Então, alguns pequenos agricultores que geram grande parte dos nossos alimentos também reproduzem essa monocultura ou parte dela em seus cultivos. E aí a gente tem essa cultura da monocultura, que é uma cultura que é artificial, porque é uma cultura, é uma agricultura e um processo, é baseado em um processo, né, de insumos, de advento o tempo todo de insumos. Então, a gente costuma dizer que é uma agricultura de insumos e não uma agricultura de processos vivos, diferente de uma regeneração florestal. Então, essa agricultura que recebe o tempo todo o advento de insumo, né, de fertilizante, de terra adubada, de proteção
de ataques contra algum tipo de animal que esteja colocando em risco a produção inteira. Isso faz com que ela vire uma cultura, né, que se trabalha a partir de uma cultura de combate e de uma cultura que não dê conta dos ciclos naturais de retroalimentação. Quando a gente fala de uma agricultura de processo, a gente considera nós como parte desses ciclos naturais. Esses ciclos naturais, eles são ciclos retroalimentares no sistema e no planeta Terra, e isso é um viés, né, do organismo vivo que a Terra é, dessa inteligência que ela tem. Então, os ciclos de vida, morte e vida, né, vida, morte e vida, são os ciclos mais naturais que tem. É isso que vai dando movimento para a vida, né? E nesse sentido, a gente trabalhar com esses processos, né, com uma agricultura que se baseie nesses processos, é muito mais inteligente do que numa agricultura que está se baseando no combate. Então, quando você tem a produção, o plantio de só uma espécie, quando vem um gafanhoto, você quer acabar com aqueles gafanhotos. Porque aquele gafanhoto ele pode acabar com a sua vida também, econômica. Toda a sua produção, toda a sua área plantada depende do não ataque daquele gafanhoto. E se ele resolver me atacar, o que eu vou fazer? Vou me proteger, atacando ele. E aí você começa a reproduzir essa cultura de combate. E a base fundante dela, né, na nossa racionalidade, é que nós, seres humanos, somos superiores aos outros seres e à natureza em si. Nós somos os mais inteligentes. Quando não, nós não somos os mais inteligentes. Nós fazemos parte de um sistema inteligente. Então, a gente tem que trabalhar com esses ciclos e se entender dentro deles. E, a partir daí, criar uma agricultura de processos. Então, quando a gente pensa, pô, mas plantar uma monocultura, só de ele estar plantando faz bem, ele pode até estar gerando fotossíntese, mas ele não está criando um sistema natural, resiliente, vivo, dinâmico, baseado em processos e que tem uma capacidade de se retroalimentar por si só. Ele está criando um sistema artificial. Ele só não está botando ele dentro de uma estufa. Ele está botando ele ao ar livre. E tem gente que bota dentro de estufa. Que aí o tomate, plantado só tomate, ele precisa ter condições específicas, está dentro de uma estufa, não ser atacado por ninguém. O morango, para ser plantado campos só de morango e a gente poder comer aquele morango gostoso, ele é plantado só na monocultura, sozinho, dentro de estufa. Mas mesmo a monocultura no campo aberto, ele só não é uma estufa, mas ele é a reprodução desse sistema artificial, né? Então, esse tipo de plantio monocultural, mesmo que seja feito, mesmo que seja uma ação de plantio, ele está completamente desconexo, né, com a ideia e com os ciclos naturais e com a dinâmica de crescimento do reino vegetal no planeta Terra, do organismo floresta no planeta Terra. O organismo floresta cresce a partir da diversidade, né, a partir da sucessão espontânea, da sucessão ecológica, que é uma espécie vai dando lugar a outra, né? Elas crescem em conjuntas e diferentes espécies com diferentes tempos de vida vão cedendo lugar às outras, né? Então a gente tem diferentes tempos de vida naquele fragmento, naquele pedaço florestal, e a gente tem espécies ocupando diferentes andares, porque são espécies com necessidades de luz diferentes. Isso faz com que a gente consiga adensar, colocar muitas espécies em conjunto. Eu falo que a gente consiga quando eu prevejo meu plantio, mas isso eu observo quando eu vejo a floresta crescendo. Então, a gente se inspirar nessa dinâmica florestal e associar os nossos plantios a ela é muito mais inteligente e é, de fato, como o reino vegetal se desenvolve no planeta Terra, ao invés de sistemas de monocultura criados pelo ser humano, né, e sistemas burros, sistemas idiotas. Assim, a gente pode bater o martelo, que é um sistema burro, um sistema idiota de se produzir alimento. E Tomás, com relação aos alimentos orgânicos, né? Da onde que eles vêm? Ah, legal, boa. O alimento orgânico, ele é uma virada, né, ao entendimento de que a monocultura e o uso de insumos extrapoladamente fazem mal, insumos de adubação ou insumos defensivos, eles chamam de defensivos, né, os agrotóxicos, mas muitos são tóxicos, e inclusive a origem do agrotóxico surge a partir da diminuição, né, da intensidade da dosagem de uma arma química de guerra, né? Então, o primeiro surge a partir desse movimento, era uma arma química de guerra, que eles diminuíram a dosagem, colocaram em parâmetros aceitáveis para aplicação em campos e para ingestão humana, e a partir daí criaram os defensivos, os agrotóxicos. Então, quando a gente pensa que eles, né, ir para uma agricultura que não tem o uso deles é melhor, com certeza. Só que muitas vezes a prática da agricultura orgânica, ela usa um outro tipo de pacote.
um pacote do selo orgânico. Se criou um selo, se criou uma certificação que, por um lado, ela traz segurança, e traz, porque você sabe que aquele agricultor ele não faz uso de veneno, não faz uso de algumas práticas de degradação real de solo, degradação de vida, né? Floresta, o organismo, o reino vegetal é a vida, é a base da vida. Então, se está degradando o solo, se está degradando a floresta, está degradando essa base da vida, né? Esse organismo vivo que é. Então, só de você não usar, tudo bem, é melhor, mas esse uso desse pacote, que já é melhor, que já traz a segurança que não está sendo colocado em prática, ele não dá conta necessariamente de uma mudança de filosofia, de uma mudança de relação homem-natureza. E aí que tá. A gente às vezes cria grandes sistemas ainda monoculturais ou com a presença de 4 culturas somente. Então, a gente pode falar que não é monocultural, né, no sentido da palavra mesmo, porque o significado de monocultura é um, mas 4 espécies só não dão conta dessa sucessão ecológica, dessa dinâmica de crescimento, né, dessa dinâmica natural de crescimento do reino vegetal, do organismo que é essa base da vida do planeta, do organismo floresta. Elas não estão associadas, né, essa prática de plantio orgânica muitas vezes não está associada a essa mudança de entendimento, ou seja, não está associada à diversidade em si, ao plantio de espécies do futuro em conjunto, né? E essas espécies do futuro que vão formar a floresta de fato, muitas vezes não tem. Então a gente vê grandes campos com 4 culturas, com 2 culturas, com algumas culturas, fazendo uso de fertilizantes que são permitidos, fazendo uso de caldos naturais, mas fazendo uso de caldos naturais porque tem um pulgão me atacando e eu tenho que combater ele. E aí, mesmo ela, sem querer, ou às vezes querendo, entra na armadilha da cultura de combate e não da cultura de cooperação, que é a cultura que a gente tem que se entender a partir desse organismo vivo que a gente sabe que a gente vive, dessa floresta, e a partir do que a gente aprende com a floresta. Então, ela traz uma segurança para um lado, algumas redes são comprometidas e fazem realmente um trabalho diverso, né? Um trabalho de cuidado, mas ela não necessariamente garante isso. E ela se criou muito a partir desse mercado da certificação. Então, para a gente ter garantia de inúmeros processos, não só de alimentícios, mas de inúmeros outros, a gente tem certificação, protocolos, e às vezes a gente deixa de olhar para a mudança de relação, para o compromisso, para qual é a base fundante, a filosofia por trás daquele sistema que você está simplesmente só olhando a certificação ou o protocolo dele, né? Então, isso que é muito importante da gente ficar atento no universo dos orgânicos somente, né? Não, você foi falando assim, eu fui refletindo e me dando até uma certa tristeza, assim, o quanto que a gente se distanciou do nosso alimento, né? A gente vai no supermercado, compra aquele alimento e muitas vezes não tem uma noção nenhuma, assim, da onde que vem esse alimento, né? Qual o processo que ele passou, seja de monocultura, agrofloresta ou a agricultura orgânica, né? Que de alguma maneira às vezes repete esse processo da monocultura que você estava trazendo aí, e o quanto a gente se desconectou, né, desse processo do nosso alimento, da terra. Então, assim, fui refletindo o quanto que a gente precisa, mesmo morando na cidade, né, ter muito mais consciência desses processos para poder, inclusive, escolher mais conscientemente qual alimento que eu estou consumindo, não só para o meu bem-estar, mas para o bem-estar da terra, né, e inclusive de cooperar, colaborar para uma regeneração, né, da terra, dos processos alimentícios que a gente tem, né, no nosso planeta. Então, fiquei refletindo Sim, sobre isso. sim, Mas, bom. nossa, a gente poderia falar sobre isso, acho que muito mais, Muito tempo, sim. mas a gente está acabando o nosso episódio, o segundo episódio, né, da nossa entrevista aqui com o Tomás Deleuze Mendonça. E, nossa, tá muito bom. Ainda bem que a gente ainda tem mais 2 encontros com ele, mais 2 episódios, onde a gente vai estar continuando a conversar sobre a agrofloresta e como que isso impacta a nossa vida, como que a gente pode incorporar mais essa filosofia e essas práticas, né, no nosso dia a dia. E para quem não sabe, né, quer saber mais sobre esse tema também, o Tomás ele vai estar, ele é nosso parceiro aqui na EcoUni, então ele vai dar um curso sobre agrofloresta que vai acontecer no dia 19, 21, 26 e 28 de setembro. A gente está super animado por aqui, porque a gente quer aprender mais também sobre isso. E a gente vai, né? A gente já está com as inscrições abertas, então, para quem quiser, pode olhar lá no site da EcoUni, né? ecouniversidade.com/cursos, né? E aí lá você encontra
todos os cursos que a gente está oferecendo no momento, inclusive esse da agrofloresta. E também a gente vai fazer uma live com o Tomás, mas no próximo episódio eu falo mais um pouquinho sobre essa live que vai estar rolando em breve. Fiquem ligados por aí que já já vem mais. Um beijo e até a próxima semana, nosso terceiro encontro que vai acontecer na quarta-feira, toda quarta-feira às 18 horas. E você fica ligado, entrando no nosso YouTube, se inscrevendo por lá, ativando o sininho para poder acompanhar esses encontros, tá bom? Tchau, tchau, gente.